Falando em Galo, né, Fael? Vamos ver sobre o mercado atleticano, e já que você está com tanta saudade do Alvinegro. Olá, Bebel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Nos últimos dias, nós informamos por aqui que o Atlético iria exercer a opção de compra pelo zagueiro Juan Tressoldi. E aconteceu. Pelas redes sociais, o Galo informou oficialmente que o jogador fica agora assinando um contrato de 4 temporadas. O primeiro vínculo do zagueiro com o Atlético era de empréstimo e ia só até o fim deste mês. Juan Tressoldi pertencia ao Sassuolo da Itália. No primeiro acordo entre Atlético e o clube italiano, a previsão era de que o Galo desembolsasse cerca de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais, pela permanência em definitivo do jogador. O Atlético não informou o valor investido, mas certo é que Juan Tressoldi fica no Atlético, vai continuar vestindo a camisa alvinegra. Este ano já são 29 jogos e 2 gols marcados. Além da permanência do zagueiro, o Galo vive a expectativa pela venda de um jogador, no caso de Fausto Vera. O argentino vem jogando no River Plate do próprio país. Ele tem contrato com o Galo até o fim de 2027 e um contrato por empréstimo com o clube argentino até o fim do ano, que já pagou cerca de 500 mil dólares por essa condição, esse empréstimo inicial. Se quiser ficar com o jogador, o River Plate teria que investir mais 4,5 milhões de dólares. E, ao que tudo indica, isso pode acontecer. Afinal de contas, Fausto Vera vem sendo titular absoluto da equipe argentina. Beleza, Bebel? Então, tem zagueiro ficando e, quem sabe, dinheiro entrando nos cofres atleticanos. Volto com vocês, grande abraço, valeu! Indo por tópicos, então, assusta um pouco com o tempo de contrato do Juan Tressoldi, já está aqui um ano, ele fica agora até 2030, se cumprir o contrato até o fim, mas se você pega a idade, não entra naquela faixa que tanto me preocupou. Eu lembro de um jogo do ano passado, não sei se foi dos últimos jogos da temporada. Dos 11 que iniciaram a partida, 8 estavam acima dos 30 anos no Atlético. O Atlético foi corrigindo isso aos poucos. Saiu o Rony, Saravia, Hulk, Alonso, foi sair na turma acima dos 30 anos. E agora, nessa temporada, o Atlético não contratou ninguém acima dos 30 anos. Eu estava me preocupando com essa parte futuramente também. Então, nesse momento, é uma boa a permanência do Juan Tressoldi. Eu só colocaria realmente assim esse adendo do tempo de contrato. Sobre o Fausto Vera, o Fausto me incomodava muito, que ele tinha aquela vibe, aquela energia, meio que do Gabriel Menino também, que tanto faz, tanto fez o resultado, se eu estou sendo titular ou não, aquele jogador que está meio acomodado, que não vai se esforçar tanto para ser titular assim, inclusive tem gente do elenco atual também que precisa corrigir isso. Então, que siga a vida dele, sucesso por aí. Foi um dos jogadores que não conseguiu emplacar por aqui, você consegue colecionar um joguinho ou outro, mas de um tempo geral não me deixaria saudade alguma. Gão, você chegou quase, Fael, no Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B do Sub-20. O Atlético venceu o Coxa e está avançando aí para a semifinal, né? Exatamente, gol no finalzinho. Jogo único nessa fase, a segunda fase da Série B do Sub-20. Depois eu quero gol do João Teixeira, né, do Fael? João Teixeira, inclusive. Parece o Riquelme ali na jogada do gol também. E deixa o Galo na luta. Hoje tem Ceará Internacional, que vai definir o adversário do Galo nessa próxima fase. Vale a torcida pelo Internacional. O Ceará fez uma campanha quase perfeita na fase anterior, ganhando inclusive do próprio Galo. E aí vale essa torcida pelo Internacional, porque o Inter tem uma campanha pior do que o Atlético. E agora, o Riquelme ali. E agora explicando para o pessoal de casa o regulamento nesse caso. A vitória do Galo contra o Coritiba soma os pontos com a primeira fase. Vale também para o Goiás, que eliminou o Atlético Paranaense. Como o CRB e Sport empataram e a vaga foi decidida nos pênaltis, ganhou um ponto. Se o Inter passa hoje, o Galo passa até a melhor campanha. E por que eu estou explicando isso? Os 2 finalistas sobem para a Série A. E apenas um semifinalista classifica para a Série A do ano que vem. Sendo assim, o jogo dessa semifinal vai interferir porque Galo, CRB e Goiás estão muito próximos. Então, ter um golzinho na semifinal para lá, para cá, pode mudar tudo sobre esse time que sobe. É confuso o regulamento porque apenas 3 times caem também na elite do campeonato. Se o Inter passa, jogo único, mando do Galo,
e aí a gente torce até para que tenha a presença da torcida mais uma vez. Se passa o Ceará, jogo único, mando do Ceará, e repito, cada gol nessa semifinal vai definir quem sobe. Isabel, quero parabenizar dois pontos. O Atlético, que corrigiu a rota no Sub-20, tem feito uma estrutura muito boa na categoria de base, inclusive percebeu o erro, assim como percebeu na comunicação, o Pedro Daniel tem se comunicado mais e em outras áreas também, e como a própria contratação do Guilherme Alves também, e para o Luiz da base, diretor da base, fugiu agora o nome dele, mas eu quero parabenizar o diretor da base, deu um branco aqui agora sobre o nome dele, eu tinha notado, que tem feito um trabalho muito legal dentro daquilo que se esperava, e eu vejo que claramente o Galo colhendo Luiz frutos. Carlos de Azevedo Luiz Gonçalves Júnior. Luiz Carlos. Parabéns, eu vejo o Galo colhendo frutos disso futuramente. É só, Luiz, você trabalhar para que o profissional não tenha medo de usar a molecada. E o Sub-17 do América ontem, Bel, que fez 6-1 no Internacional. E agora ele é o 5º colocado com 8 pontos. Então, parabéns também, Sub-17 do América, que foi muito bem no jogo de ontem. E dá um confere aí que, de repente, em 1927, o Internacional meteu 9-2 aí no América. E depois Dói, ele lembra. Tá? Dói. Não tem como. Gatilho, Não existiu, não tem como. Ontem nós trouxemos algumas informações aqui sobre a questão da SAF do Atlético, né? Porque só reposicionando aqui a questão em cima da entrevista que o Frossá fez lá nos Estados Unidos. Aliás, um belíssimo trabalho do Frossá e do Lobão. São duas grandes bandeiras. Porque existia uma dúvida até se o Peter Grieve existia, né? Porque quando o Deus me dibre fez a matéria falando do Peter Grieve e tal, muita gente, inclusive, tirou onda com o Deus me dibre, porque as pessoas acham que quando você joga uma informação, quando você repassa uma informação, você está inventando, você está ganhando de alguém para dar informação e tal. Então, quando o Deus me dibre soltou a informação, fizeram, inclusive, chacota do Deus me dibre e tal. Esse cara, não sei o que, isso é onda de vocês e tal. E aí o Frossá foi lá e entrevistou ontem. Depois que o Frossá foi lá e entrevistou o Peter Grieve, eu fui direto numa pessoa do Atlético e perguntei tudo relacionado ao que o Peter Grieve disse ao Frossá na entrevista. E o que eu descobri no Atlético? Que, de fato, o Peter Grieve está no hall dos interessados. Outra coisa, o Peter Grieve não é capital dele, ele não é um mega bilionário, não é ele, não será ele que vai chegar com dinheiro no Atlético, me dá tantos % aqui, é meu e pronto. Não. O Peter Grieve, gente, isso é informação que eu estou passando, tá? Não estou batendo palma e falando que está tudo bem, é isso mesmo. Peter Grieve agrada do Atlético, de toda a situação que envolve o clube, agrada dos sócios que ele teria, que são os Menin, porque olha para os Menin, aí vê lá MRV, vê lá CNN, vê lá Itatiaia, vê lá Log, vê lá o negócio do vinho deles lá e tal, não sei o quê, e aí fala, pois, aqui eu tenho segurança para entrar, né? Mas não é ele. O que me falaram é que o Peter Grieve é um cara que ele vai ao mercado e ele faz a captação. Ele usa, não sei exatamente de quê, para conseguir os grupos de investidores e ele traz esses investidores para o Atlético, oferece a questão. Aí eu falei, tá, mas está caminhando a situação? E aí essa pessoa do Atlético falou, não, por que não está caminhando? Não, o Peter Grieve, ele conversou com a gente, ele está no hall sim, mas não caminhou. Por que não caminhou? Nós estamos aí há 3 meses, nós estamos em julho, agosto, setembro, estamos há 3, 4 meses de uma eleição. Então, o cara que está lá fora, quer colocar dinheiro em empresa no Brasil, vai colocar agora, com a eleição acontecendo daqui a pouco. Aí tem a questão da eleição, tem a questão do pacote fiscal, tem a questão da insegurança jurídica e isso meio que dá uma segurada. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Sinceramente, depois de tudo que eu ouvi e tal, acho que não vai virar nada. Eu também acho improvável. Acho que não vai virar nada com esse Peter Grieve. Ele existe, ele é realmente do mercado, ele atendeu lá o Frossá e o Lobão, ele falou, o Atlético confirmou que fala com ele, que ele está no hall, mas acho muito pouco provável que vai acontecer com o Peter Grieve sendo o cara, o captador. Talvez lá na frente, depois de um certo tempo, eu não sei, tem várias questões envolvidas. Eu não senti muita confiança pelo amor de Deus, o trabalho dos meninos maravilhoso. Mas eu falo na forma como o Peter Grieve aborda as situações. Me soou como um novo Textor, sabe? Também, um cara que, né? Então assim, eu não tive tanta confiança em cima do que ele disse ali na entrevista.
tanto para o Frossard quanto para o Lobão. Aliás, um ótimo trabalho de jornalistas, foram muito bem nessa, foram bem demais mesmo, mas eu não senti confiança alguma no Peter Grieve. Acho um grande somebody love. Vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? Falei na HG Play ontem e falo aqui novamente. Não sei se vocês lembram, se você tem idade para lembrar disso, mas tinha aquele personagem, né, da escolinha do professor Raimundo, que era o cara que estava, eu não sabia a resposta, ele pega somebody love. Ele ia lá no professor Raimundo e começava, vinha para a escola, passei na porta de uma sapataria e vi esse sapato maravilhoso, disse de comprá-lo para ludibriar o professor Raimundo. E esse cara nada mais é para mim que um cara para ludibriar o Atlético, para tentar de alguma forma ganhar dinheiro em cima do Atlético. Um cara que não é investidor e tem esse palco que esse cara tem, eu fico assim assustado, de verdade. A entrevista bacana lá, fez a entrevista com os meninos do Frossard, fizeram a entrevista bacana, era um cara que, como o Everton falou, ninguém imaginava. Só tinha uma foto dele. Né? Só tinha uma foto, não sabia se ele existia. Pô, ele apareceu em carne e osso. Mas nada além, nada além. Eu ainda vejo o Atlético num momento turbulento. Quando se fala, não, tá em mares calmos. Não vejo o Atlético em mares calmos. Eu vejo o futebol sendo no aspecto de qualidade de material humano sendo derretido nos últimos anos. O Atlético, os aportes que são feitos, da mesma forma que o elenco se derrete, os aportes também se derretem entrando no Atlético, porque parece que Você lembra quando a gente ajudava os nossos pais a dar uma peneirada na areia, para deixar a areia mais fina? Tem aqui a peneira fina, peneira grossa. O dinheiro no Atlético, ele passa como uma areia fina numa peneira. Então, eu muito me preocupo com as coisas do Atlético. E até mesmo um cara desse aparecer nesse momento, eu me preocupo. Eu me preocupo com o oportunismo, com as situações que o Atlético vive, financeiras, delicadas, com a torcida começando ou nem começando, mas uma torcida já mais preocupada e desconfiada com os milionários que estão à frente do Atlético, que são extremamente capacitados. Eles têm, o Everton enumerou o número de empresas que eles são proprietários, conglomerado, né, de empresas que eles são proprietários. Você viu aquela matéria que eu te mandei, aquele vídeo que eu te mandei de um cara explicando onde os meninos são geniais? Sim. O cara falando, eles são geniais, não é a questão especificamente da gestão das empresas, né? Eles são geniais naquele sistema que eles fazem da tributação. E ninguém está dizendo aqui que é ilegal, tá, gente? Eu estou falando de você faz algumas manobras, muito entre aspas, ninguém está dizendo que está errado, de você reduzir a tributação daquilo que você tem. E isso gera muitas vantagens, né? Então, eles, além das empresas que você citou, eles também são geniais para fazer esse esquema da tributação. Sim, então, enfim, eu acho que assim, pega o torcedor atleticano e o Atlético num momento mais delicado, de certa desconfiança, e quando eu falo sobre isso eles são muito capazes naquilo que eles fazem, porém o futebol é diferente. Sempre a gente falou isso, o futebol tem que ter um sentido diferente. Existe uma paixão dentro do futebol. O futebol não é matemática exata, não existe matemática exata. Em nenhuma das contas que você faz, ela tem uma matemática exata dentro do futebol. Então, de verdade, o surgimento disso para o torcedor atleticano, principalmente para aquele que está mais amargurado com a falta de dinheiro que o Atlético tem, às vezes vê no Peter Grieve uma situação de o Salvador. E de verdade, torcedor, desencana dessa, afasta dessa. Atlético, corra para as montanhas. Ontem também eu brinquei com o Carga Pesada, que o Pedro e Bino, né? Que um olha para o outro e fala, Bino, é uma cilada. Então, Bino. Aí o Bino se lê Atlético. Bino, é uma cilada. Sai fora. O detalhe é que nessa conversa que eu tive com a pessoa do Atlético, essa mesma pessoa também não coloca muita fé de que vai prosperar com ele não, tá? Apenas confirmou que realmente apareceu, que as conversas acontecem, que ele está no hall. Outros investidores daqui do Brasil
também apareceram. Nada avançou porque nós estamos prestes a viver um período de eleições e a gente sabe que as coisas, normalmente as empresas seguram esses altos investimentos. Então, enfim, é isso. O Matias Galhaço, a informação que o Guilherme apurou é sobre Atlético e Cruzeiro terem sondado, gente. Não tem proposta, não tem negociação aberta. E o Santos, Cruzeiro e Atlético. Ah, mas isso é coisa velha. Então, gente, a fonte mandou para ele a informação ontem. Ninguém falou de negociação aberta, ninguém falou de proposta. Ai, que eu falei, não sei quem, aí falou que não tem problema. Ninguém disse aqui que tem proposta, não. O Guilherme trouxe a informação do interesse, daquela sondagem. O Cruzeiro também busca um primeiro volante, né? Então, se o Sampaoli vai liberar, é outra história, se vai liberar ou não. Depende do Sampaoli, não, de liberar ou não liberar, não. Chegou lá com o dinheiro que os caras querem. Agora, o atleta tem dinheiro para... Não sei. Ter dinheiro não tem, né? Não ter dinheiro não tem, mas eu não sei que tipo de negócio. E se o Cruzeiro foi lá e sondou, ninguém está dizendo que ele está negociando com o Cruzeiro. O Santos também. E outra informação também do Guilherme Souza. Nesse interesse do Santos pelo Scarpa, que foi confirmado nas duas pontas, o Santos confirmou que quer, o Atlético confirmou que o Santos quer. Aí... o Atlético o Atlético ofereceu o Igor Gomes no pacote. Você quer levar o Igor Gomes? O Santos falou, não quero. Igor Gomes eu não quero. Quer fazer pacotão. E aí não quer o Igor Gomes, Giovana. Só querem o Scarpa. Eu não sei se o Scarpa vai. Mas o Igor Gomes eles disseram não. O Santos, no caso. O Atlético quer fazer negócio, né? Liberar os atletas. 2 ou 3 ainda vão sair e vão chegar. Complicado do Scarpa que ele tá se recuperando de uma lesão ainda, né? Que ele acabou de passar o procedimento. Você liberaria ele? Artroscopia? Não sei. Eu acho que quando o Scarpa quer jogar, ele consegue ter um bom futebol. Mas aí tem um ponto de interrogação também. Será que ele vai voltar bem depois dessa artroscopia? Apesar que é uma cirurgia bem para jogador simples. Tratado como mais simples, né? Só que mesmo assim, querendo ou não, ainda é um procedimento cirúrgico, né? Mas o Igor Gomes, o Atlético já quer liberar ele há muito tempo. Giovana, eu queria te ouvir porque você é setorista do Atlético. Eu queria que você falasse sobre o Scarpa. Você falou aí, mas o que você vê do Scarpa que pode te dar uma garantia que ele pode ser diferente para o Atlético, para esse Atlético na temporada? Você acredita no Scarpa? 100% não. Então. Fielmente não. Mas é porque a questão é, o Atlético vai abrir o bolsão para contratar jogadores agora? Não tem dinheiro. Não vai conseguir contratar. Então que coloque e colete essa sinceridade dos jogadores que estão no elenco. Eu acho que o Scarpa, quando ele quer, quando ele tem desejo de jogar, ele consegue demonstrar um bom futebol. Mas há quanto tempo que ele não quer, então? Tem muito tempo. Então... Mas esse ano ele teve lampejo, vocês não acharam? Esse ano? 26? Ô, Giovana, eu acho o último lampejo dele naquela reta final de Sul-Americana do Atlético. Com valor nessa. Mas ainda acho que é muito difícil, cara, pensando que o Atlético não vai contratar ninguém pra repor. Não, mas ele aí que precisaria tá. de ser pelo menos ele no banco. Mas ele hoje não é uma energia utilizável pro time principal. Ele é ponta de banco, só que a ponta ao contrário, né? A pontona lá. Você lembra esse termo que é usado, né? Que é o último a entrar. Antes da lesão, ele tem sido um titular no banco de reservas do Atlético. Sim, é aquele jogador que às vezes entra. Com esse elenco atual que o Atlético tem, era pra gente falar assim... Everson, Lodi, Maicon, Scarpa e o restante. Vitor Hugo. Cressode, VH, Vitor Hugo, meia campo. Sim. Era pra gente falar o nome desses jogadores juntamente com o Scarpa. Sim. Mas ele não tá conseguindo ser utilizado. Meu único receio é pensar no sentido que uma temporada vai ser muito longa, ainda tem a Copa Sul-Americana a ser disputada, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e o Atlético não vai ter banco de reserva. Eu só acho que o Atlético tem que tomar cuidado, a gente fala muito de saídas... E não fala de chegada, não fala de contratação. Isso, essa balança tá desequilibrada há pelo menos 2 anos. Mas o Scarpa não está sendo utilizado, mas daqui a pouco o Atlético vai faltar gente para ficar no banco de reservas. Se não continuar... Se não esse é o meu único ponto. Não, e é um ponto muito importante. Bom, isto posto, né? O Atlético está tentando, mas aí, por exemplo, o Igor Gomes, o Red Bull Bragantino, confirmou que queria, mas o negócio não avançou, ofereceu para o Santos disse que não, eles querem o Scarpa, sinceramente que dependendo do que o Santos apresentar, ele leva o Scarpa, o Atlético não vai dificultar a ida do Scarpa. Do Galo que chega? Bora. Então o Atlético oficializou a renovação do zagueiro Juan Tressoldi, de 27 anos, por 4 anos. O defensor estava emprestado pelo Sassuolo da Itália, disputou 43 partidas, sendo 38 como titular, 3 gols marcados.
E de acordo com a Itatiaia, o Atlético vai pagar um valor inferior aos 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais que foi especulado anteriormente. Uma boa, seu Daniel? Uma ótima, viu, seu Júnior Brasil? Eu gosto muito do futebol do Juan Tressoldi, um cara que talvez dos zagueiros que o Atlético tem hoje, nessa primeira metade de temporada, foi o cara mais consistente, mais regular. O Lianco voltou, mas teve seus altos e baixos, jogou alguns jogos bem, mas entregou aquele gol inacreditável, né, contra o Curitiba, expulsão no Clássico, enfim. Eu acho que, pegando esse primeiro recorte de temporada, é o cara que mais foi consistente. E como evoluiu, né? Chegou com muita desconfiança no Galo, com a questão de física ali também, né? No começo, ficou um tempo parado, e veio evoluindo e se tornou um cara, assim, praticamente indispensável dessa zaga do Galo. Eduardo Guerra. Eu acho que hoje, tecnicamente, dentro de campo, é o melhor zagueiro do Atlético. Em contexto, não tem como discutir isso. Mas ele teve um episódio muito triste. Eu vou bater nessa tecla muito tempo com o Breno Galante, uma falta de respeito muito grande. E eu vou falar isso o resto da vida até você pedir desculpa pra ele. Porque foi uma falta de respeito muito grande com o profissional. Lembra o episódio aí pra contextualizar? O Breno, não sei se era contra o Vitória, o Atlético perdeu lá no Barradão, não lembro. Ele estava saindo de campo, o Breno foi entrevistar ele invocou um alemão, né? Chamou. Vai se foda. Então, um alemão que ele escalou na hora ali pro Breno Galante. E assim, uma coisa terrível. Eu vou falar durante muito tempo. Eu vou ter que confirmar com o Breno se ele já foi pedir desculpa pelo jogador. E pela diretoria, pelo Atlético. Eu não confesso que eu não sei dessa aí. Não, da história eu sei, mas pedir desculpa eu desconheço. Do Atlético teve, assim, do Atlético pediu, em nome do Pedro Daniel, sei lá, tal, mas eu queria saber do jogador. Eu vou falar isso o resto da vida. Agora, dentro de campo, cara, é muito bom jogador. E hoje é o nosso melhor zagueiro. Com certeza. Ô Pedro, o cara joga sério. Isso é uma vantagem por você não brincar. Eu gosto muito daquele zagueiro que não corre riscos, que não dá mole ao azar. Exemplo, Ian. O Juan é outra postura, tem outra maneira de atuar e que é mais segura. Sim, eu vejo hoje o maior problema do Atlético é a questão da zaga. Eu acho a zaga do Atlético muito fraca. Principalmente o Lianco vinha de um momento bom, aí ele machucou. Igual você falou daquele lance que ele entregou lá contra o Curitiba. Eu acho que quando o jogador volta de lesão, ele tem que ter um tempo ali. E eles forçaram a volta dele, até mesmo pelo Atlético estar com essa falta de zagueiro. Mas o Juan é um bom jogador, tem uma boa marcação. E eu acho que também que é um dos melhores deles lá. E é novo também, né, Júnior? O cara é com idade boa ainda. Então acho que foi uma boa contratação. Acho que foi uma contratação que trouxe esse valor legal. E até em cima, para te agradar, Pedro, já que você falou da dupla de zaga é o maior problema, ou às vezes trio. Daqui para frente, teve o Léo Duarte que chegou. Seu Eduardo, quais são os titulares? Escala os dois melhores e escala a trinca. Cara, nós temos problema do ladinho esquerdo. Nós temos sim, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Do lado direito tem 5 dessa grossura aqui, e do lado esquerdo tem o Vitor Hugo. Só. Vitor Hugo, vou repetir. Vitor Hugo. Só o Vitor Hugo. Então, cara, escala. Muito descompensado. Tressoldi e mais um. O Vitor Hugo. 3. Não, eu acho que pode jogar. Eu acho que ele pode jogar. O Roman jogou de 3. Mas o Ivan Roman disse que vai ser emprestado. Exatamente. Que é o melhor que jogava pela direita. Pra mim é melhor. Mas que eu acho que quem vai jogar por ali é o Natanael. Exatamente. Ele não vai jogar com 3 zagueiros. Natanael vai fazer o terceiro zagueiro. Ou se ele tá prestando atenção nos jogos do Equador, ele pode colocar o Alan Franco ali e tirar o Franco do meu campo. Eu acho que o Alan Franco vai ser vendido depois. Agora... Nossa, Deus te ouça também. Se quiser ficar nos Estados Unidos, pode ficar. A sensação que eu tenho, só uma sensação. Perfeito. Posso até estar equivocado. Que vocês dois merejaram o olho e falaram meio emocionados porque vocês sentem saudades do Júnior Alonso. Não. Procede? Não. De 2021. Cara, o Júnior Alonso é o seguinte, respeito total. Pra mim, é um ídolo que passou pelo Atlético. Muita gente, ídolo é muito pessoal, né? Quem é, quem não é, muito pessoal. Pra mim, um ídolo, capitão de títulos importantes, jogou muita bola e vinha jogando bem agora nos últimos jogos. Muito profissional. Ele era o titular. Se você me perguntasse, 15 dias atrás, 30 dias, era Alonso e Tressoldi. Ele vinha jogando bem de novo. Ele nessa saída fez bons jogos. Vinha jogando bem de novo, só que agora não tem mais ele. Agora tem o Vitor Hugo, que não era titular do Bahia. E um cara que sempre respeitou a camisa do Atlético também. Sim, isso é profissional. Então, Daniel, se você for colocar os seus 3 ou os seus 2? Eu acho que assim, eu colocaria o Juan ou o Léo Duarte ali pelo meio. O Léo Duarte já pode jogar mais pela direita também, né? Só joga pela direita. O Juan é um cara que eu acho que ele tem um pouco mais de flexibilidade. Ele pode jogar pela esquerda, talvez, mas aí é mais difícil.
E aí, assim, é o Natanael ali, o titular da posição, pensando que o Barba vai manter o desenho com 3 defensores, é o Natanael, né? Mas assim, olha pra você ver que loucura que a gente entra, Júnior. Nosso melhor zagueiro tem que jogar adaptado. Não, é um lateral direito. Não, tem que jogar o Tressoldi. Você mandou o Tressoldi pra esquerda, você tirou o nosso melhor zagueiro. Não, tô falando assim, é por falta de opção. Você pega o nosso melhor zagueiro e joga pra esquerda, adapta ele, porque na posição dele, que tinha sem conteste, contratou outro. E tá empilhado. Tem Tressoldi, tem, como é que chama esse que chegou agora? O Léo Duarte. Léo Duarte. Tem o Vitão, tem o... Tem o Ivan Roman, mas e tem o doidão, esqueci o nome. Lianco. Então, quer dizer, tem 5 pra uma posição e o Vitor Hugo da esquerda. Aí você tem que pegar o nosso melhor e adaptar. Cara, o Atlético tem que contratar um zagueiro pela esquerda, Sim, senão a gente vai passar mal. Eu não vou te perguntar quais que você vai escalar, não, porque aí eu te aperto, né, Pedro? Que teoricamente, aí você falou sobre essa descompensação, na verdade. Teoricamente, se o Lianco tivesse no seu melhor físico, poderia jogar pela esquerda. De jogo, ele poderia jogar pela esquerda. Sim. E aí seria ele, Tressoldi e Léo Duarte. Aí você pode colocar o Natanael pela ala, e aí, enfim, mudaria um pouco a dinâmica. Mas, infelizmente, não é esse o caso. Né? Olha só, eu vou até te dizer, o Rap falou que o Atlético vai trazer 2 reforços. Eu só não tem os nomes, hein? Eu vou dizer o seguinte, os reforços que o Atlético vai contratar não são brasileiros. Perfeito. Tá? É verdade. Já tô melhor que eles, né? Pode ser que seja. Eu tô tipo o Rap, já vem 2 reforços aí. Agora, lembrando que tem a questão do limite estrangeiro, né? Mas importante pro jogo, você reveza. Vai sair. Mas então, teoricamente, vai ter que sair alguém. Saiu o Alonso. O Alonso já foi um que saiu. O Roman pode sair também. Aí são 2 vagas. Outro equatoriano na Cidade do Galo, Antony Valença, de 22 anos, canhoto equatoriano, que está na Copa com a seleção do Equador, tem contrato terminando com o Antwerp da Bélgica e pode estar na mira do Galo, segundo o canal. BK Galo, então você está por dentro dessa aí. Conta tudo, Daniel. Pois é, seu Júnior Brasil. Aliás, essa informação aí trazida pelo nosso querido Marco Jefferson. Um abraço para ele, se estiver assistindo o programa. A informação é mais ou menos o que foi, assim, parecido com o caso do Alan Minda. Mas, assim, o Minda ainda tinha contrato lá no Cercle Bruges, lá da Bélgica. O contrato do Antony Valença está terminando agora nesse meio de ano, né? E é um cara que está sendo sondado pelo Atlético, justamente nessa questão da oportunidade de mercado, né? Que é o que tem se falado muito. O Pedro Daniel falou sobre isso. O próprio Paulo Brax também falou sobre essa questão de oportunidade de mercado. É um cara que hoje está na seleção equatoriana, não vem sendo tão aproveitado assim pelo BKSS, não entrou contra a Costa do Marfim, não é um cara que é titular da seleção equatoriana, mas é o tal ponta pelo lado direito, né, o canhoto pelo lado direito para dar essa melhora ao ataque. Eu, sendo muito sincero, seu Júnior Brasil, pelo lado da questão de oportunidade de mercado, pode fazer sentido a vinda dele pro Atlético, mas eu não sei, eu acho que talvez abrir espaço para alguém das categorias de base pode ser um caminho mais interessante. Já disseram que o Riquelme volta a treinar quando voltar, vai voltar a treinar no time, ontem, inclusive, nos profissionais, né? E o Minda tem grandes rumores aí que talvez o Minda nem pise mais no Galo, né? Já possa ir direto para a Europa. Bem lembrado, seu Eduardo. É algo que pode acontecer, você não está errado, não. Tem que buscar esse tipo de jogador que é atrevido, colombiano, equatoriano, esses caras que são cheios de gingado. Esse é o caminho, Pedro? Olha, pelo menos aí no Cruzeiro vem dando certo, né? Igual o Cruzeiro foi lá, buscou o Arroio. O Neyzer, que se ele parar de errar esses gols que ele erra, ele vai ser o novo Pelé, que é um jogador muito bom. A responsabilidade você coloca no cara, agora ele vai fazer mesmo. Não, é por minha conta. O Neyzer vai ser o novo Pelé. A facilidade que ele chega é proporcional ao tanto de gol que ele erra. Pois é. Não, igual o pessoal fica, se fosse o Chico da Costa, fazia aqueles gols ali. Não sei. Mas não chegava. Não chegaria como não sei se faria, não. O jogador é forte, é rápido, tem um bom posicionamento. Então, tipo assim, e foi uma oportunidade de mercado que o Cruzeiro buscou. O Cruzeiro disputou com o Barcelona. O Barcelona queria ele. Na época que fechou o contrato. Veio praticamente de graça, né? O Cruzeiro acertando só o seu salário. Então, eu acho que se tem uma oportunidade de mercado ali e vai ser bom pro clube, é uma venda futura ali, tem que trazer. Eu acho que essa história... E no caso do Barcelona queria o Neyzer, ele veio pro Cruzeiro. Deixa eu te explicar.
Se o Barcelona quisesse ele tinha ido pro Barcelona. Se o Barcelona quisesse o lateral esquerdo, você sabe como é que ele chama? O Kaique, pô. Ele tinha ido pro Barcelona. Eu entendo. O Barcelona nem sabe quem é Kaique. Ele vai cair no Como. Eu falei semana passada e nós estamos confirmando essa semana. Se ele for muito, é pro Como. Eu acho que ele vai ficar no Cruzeiro. E vai jogar Barcelona, se quisesse, bicho, o cara não vai para outro lugar no mundo, nem o jogador, nem o empresário. Sim. E o Barcelona também, se quisesse, tinha levado. Então, assim, o Neis e o Barcelona queria. Se o Barcelona quisesse, ele tinha do Barcelona. Sim. O empresário fala que o Barcelona quer o Cruzeiro contratar mais rápido. E paga um pouquinho mais. Isso é normal. Não, sim, eu entendo, mas eu não busquei as fontes, né? Mas você teve o interesse ali, o Barcelona tá de olho lá e o Cruzeiro foi lá e buscou. Na verdade, a situação saiu muito por um conselheiro, ele que é olheiro, figura forte lá no Barcelona, mas não foi o Barcelona oficialmente. Ele lançou... vai lançando nomes. Foi assim, e se tá na pauta deles ali. O Kaique, você fica de repente, será que foi isso? Ele pegou, lançou, da mesma forma que foi com o Caio? Então, assim, a gente fica muito na dúvida com relação a isso. Atlético tem interesse em volante. Quanto a Mário Lemina, ele não vem mais. Outro nome, David Ayala, argentino de 23 anos, do Inter Miami. De novo, esse pessoal aparece aqui, eles viraram hoje dono do programa, segundo o canal Bicagalo. Ele surgiu no Estudiantes da Argentina, uma boa? Pois é, seu Júnior Brasil, tá lá no time do Messi, né? Inclusive, tá mandando hoje aqui no programa. No Inter Miami. Pois é, então, a gente trouxemos essas informações ao longo da semana. Assim, com relação ao Ayala, teoricamente teria que ter uma compensação financeira aí. Então não, velho. E aí é que eu ia tocar justamente nesse ponto, seu Júnior Brasil, Eduardo Guerra. Aparentemente, assim, os caras estão levando a sério realmente essa questão de oportunidade de mercado, porque, de fato, assim, os interesses que o Atlético talvez tenha andado um pouco mais, ainda tá tudo muito nebuloso, mas, assim, as coisas que vão aparecendo são justamente nesse perfil de término de contrato, o acerto ali sem uma compensação financeira, só a questão de salários e outras questões com o jogador. Mas eles falaram isso. A questão, o que eu acho que assim, pode ser que empobreça um pouco essa janela, viu, Sérgio Brasil? Fato. Porque, de verdade, assim, eu não tô. E óbvio que o mercado ele pode proporcionar boas oportunidades, mas não aparenta ser assim, tão simples quanto parece. Assim, e acho que isso pode prejudicar o desempenho do Atlético no segundo semestre. Isso para cada acerto são 5 erros. Isso isso é fácil. Por exemplo, o zagueiro teve que dar 3 anos e meio de contrato pra ele. 3 anos e meio, isso é normal? Lógico que não. Mas o cara tá vindo de graça, ele mete a faca e fala do jeito que ele quiser. É o contrato que ele pede, né? Não, calma, não. Bruno, não é nem do Bruno, não. A outra pode te preocupar mais ainda. Renier tem contrato até 2029. Júnior Brasil, você consegue imaginar o que você vai estar fazendo em 2029? Nós estamos em 2026. O Renier sabe, ele vai estar ganhando um puta de um salário no Galo. Você acha que ele tá preocupado em sair? Olha o Gabigol com o Cruzeiro. De forma nenhuma. O Gabigol com o Cruzeiro. Que maravilha de contrato. Gabigol até 2029? Eu acho que o Gabigol isso é 28. O Dudu Atlético também. O Atlético também vai pagar. O Dudu vai ser um fenômeno. Ele vai ganhar o salário do Cruzeiro, vai ganhar o salário do Atlético e vai ganhar o salário do outro time. Ele vai receber 3 salários, cara.